O E o importante que é você já viu, Joe, em 2026? São poucos jogos ainda, mas o Palmeiras já foi campeão, o brasileiro já andou um pouquinho. Esse negócio dos chutões e do jogo do Palmeiras já te deu uma animada um pouquinho melhor? Você vê um Palmeiras um pouco mais diferente daquele que a gente viu no ano passado, que incomodava demais, né? Eram vários chutões, pouco repertório ofensivo na maioria do ano que a gente viu. Enfim, você vê com um pouco mais de perspectiva de melhor esse ano, pelo que você já viu, não? já evoluiu bastante. Já evoluiu bastante. É, você vê algumas jogadas, alguns gols que saiu aí bem trabalhados, né? Bem trabalhados. Eu acho que o Palmeiras peca muito ali no. Eu sou fã, eu aprendi a virar fã do Flávio Lopes, né? Uhum. Goleador e tal, tudo. Mas eu acho que a bola chega nele, se ele fizesse um, dois mais rápido, eu acho que renderia mais. Eu acho que ele está segurando muito a bola, sabe? Eu Mas acho também. Segura muito. eu acho que evoluiu muito, né? Apesar de ontem ser um jogo, o primeiro tempo ali horrível. É. Os narradores falavam, né? Palmeiras só dá chutão. Mas o Novo Horizontino também só dava chutão. A diferença é que o chutão do Novo Horizontino achava o jogador deles. E o nosso não achava o nosso. Caía no pé deles. Né? Tudo bem, eles colocou a bola no chão depois, tocaram a bola, tal, tudo. Mas eu acho que o Palmeiras evoluiu muito esse ano e tende a evoluir, né? Com o Arias, chegou o Arias, né? É, eu não sei se o Paulinho vai estrear, tá difícil, né? Porque Entendi. se jogasse, né? Melhoraria muito. Mas você vê, o André já evoluiu, né? Ele veio meio tímido, mas já evoluiu. O Marlon Freitas parece que já joga no Palmeiras há anos. Essa é a minha visão, né? Então melhorou muito. E a tendência é só melhorar. Eu acho que evoluiu bastante. Mas ontem, o jogo específico, você lembrou, o jogo pedia chutão, na verdade, né? Não tinha Principalmente no como tocar a primeiro tempo, que bola, o né? campo estava muito ruim. Se você Horrível. tocar, era a pior estratégia, era tocar, carregar a bola, não tinha como, era chutão para lá, para cá, enfim, o jogo pedia isso, né? Mas essa questão do chutão, eu acho que foi mais num período, principalmente esse fim de temporada, que a coisa deu uma desandada, esse último mês do ano ali passado, que o time abusou mais do chutão, e aí quem não gosta do Abel, enfim, a turma do Fora Abel pegou esse recorte e deu uma aumentada como se fosse uma regra, e aí pegaram, por exemplo, a final da Libertadores, o Palmeiras abusou muito do chutão, e eu concordo, acho que o Palmeiras fez uma péssima partida, não tinha saída de jogo, era só bico alto, assim, com o Carlos Miguel, eu concordo, mas essa galera pegou, e aí pegou a fala do Rogério Ceni na época, que ele falou que o Palmeiras reclamou do gramado, sendo que era só chutão para frente, e trouxe isso como uma verdade absoluta, e aí uma verdade repetida, uma mentira repetida várias vezes se torna uma verdade, aí eles pegaram isso aí e tornaram uma verdade absoluta, que eu não concordo, eu acho que o Palmeiras em algum momento da era Abel, ele usava a ligação direta como recurso, mas não era chutão, era lançamento, o Everton fazia isso muito bem, quando tinha o Luan, o próprio Gomes começou a se aprimorar mais, o Marcos Rocha tinha essa bola longa como característica também, e aí você pegava o Rony na corrida, o Dudu na corrida, era uma característica de jogo, era um estilo de jogo do Palmeiras. Não era um chutão aleatório, é uma forma de jogar, a forma de jogar de ligação direta. Mas no ano passado teve muitos momentos ali que o Palmeiras jogava o melhor futebol do Brasil, pôs a bola no chão enfim, começou a golear todo mundo e começou a jogar bem de fato. Eu acho que essa questão do chutão foi aumentada pela turma que não gosta muito do Abel, e ok, respeito, a pessoa analisa o futebol assim, cada um vê de um jeito, mas eu discordo completamente que o Palmeiras é o time do chutão, esse papo, eu lembro que na época que o Rogério falou isso, os próprios palmeirenses viram que não era uma verdade, começaram a falar, hoje ganhamos com mais 5 gols de chutão, agora foram mais 4 gols de chutão, ironizando, obviamente o Palmeiras começou a ironizar isso na rede social, porque não era verdade, você olhava, a gente falava, o Rogério Ceni não assiste jogo do Palmeiras, para ele falar isso, que o Palmeiras é só chutão, e isso era um senso comum da época ali, só que no último mês do ano a coisa desandou assim, e aí, eu não sei se você, Furado, vocês têm alguma explicação para a coisa ter desandado nesse último mês, assim, o que aconteceu, se foi alguma coisa psicológica, porque o Palmeiras estava com um brasileiro na mão ali, dependia só dele, tinha uma boa vantagem contra o Flamengo, estava na frente, estava na mão dele o título, e a Libertadores era aquilo, final, um jogo, tudo bem, ali ok, mas o brasileiro estava muito na mão e o Palmeiras fez uma péssima reta final ali, começou a perder ponto bobo, jogos ganhos ali, o time
não ganhou. Lembrou muito o Botafogo de 2 anos atrás, aquela pipocada, o próprio Palmeiras de 2009, assim, né? Aquela pipocada na reta final. Vocês conseguem entender aí o que aconteceu para a coisa desandar? Se foi algo psicológico, físico? Eu, sinceramente, não tenho uma explicação. O time estava muito bem, estava voando, estava encaixado, e do nada desencaixou, assim. E aí, repito, né, aquilo não dá para pôr a culpa na arbitragem, porque o time, de fato, desencaixou, né? Então, esse desencaixe, assim, você tem alguma explicação, João? Não tenho. Também eu tô na mesma parada que a sua aí. O Palmeiras, de repente, parou de jogar, né? E final do ano, foi o que você falou, no último mês do ano ali, quando precisava para esperança ali, de vez de manter, começou a jogar mal, eu acho, não sei explicar o que acontece. Tava na mão, né? Estranho. Muito estranho, muito estranho. Eu não sei o que acontece. Tirando lá, o que eu já comentei aí, não sei se foi alguma pressão psicológica de fora, esse cara deixou se abater, mas é inexplicável, eu não sei explicar. Agora, a questão do jogo do Flamengo, da Libertadores, eu acho que se o Palmeiras jogasse um pouquinho assim, a gente ganhava, porque dava para ganhar. Não foi um jogo difícil. Não foi. Eu achava. Agora, a questão do brasileiro, eu não consigo entender até hoje também. A gente criava muitas teorias no ano passado, né? Porque esse recorte que o Salem falou, o Palmeiras jogava muito bem ali desde a eliminação para o Corinthians na Copa do Brasil até o iniciozinho, até a noite mágica, né? Contra a LDU na Libertadores. Depois da noite mágica, ainda eu acho que teve um jogo contra o Juventude que o Palmeiras ganhou, mas a partir dali, cara, degringolou completamente, é inexplicável. A gente não sabe o que aconteceu, a gente aqui de fora, a gente vai ficar fazendo conjecturas para tentar imaginar, mas às vezes não aconteceu nada, né? Às vezes aconteceu que as coisas pararam de dar certo mesmo, de encaixar, estavam fazendo uma coisa que vinha dando certo, mas estavam fazendo a mesma coisa e começou a dar tudo errado. Então, o futebol às vezes tem muito dessa, e o Palmeiras acabou tendo uma baixa na pior fase da temporada, que é novembro, que é reta final, que são os últimos jogos de Campeonato Brasileiro. E para mim, assim, cara, foi uma pipocada muito maior que a do Botafogo de 24, eu acho, porque o Palmeiras não tinha mais esse estigma de pipocar, né? Tava tão na mão, mas tão na mão que fala, cara, é só administrar a vantagem, é só você ir ali administrando os pontos. Libertadores, igual o Salim falou também, é um jogo, pode perder, é normal, ainda mais o Flamengo, que era um time muito bom, é um time ainda muito bom,